Meu nome é Laís, esse é o canal Culto da Ancestralidade. Eu sou sacerdotisa da deusa maravilhosa Maria Padilha das Almas e seu José Pilintra. Bom, meus amores, um dia corrido, bem cansativo. Iniciou bem, muito bem o dia. Sempre quando eu acordo na madrugada para fazer o que eu tenho que fazer, as invocações, né? Algumas conjurações também. O dia é Odara. Muito Odara. Bom, começou bem, começamos fazendo um corte, onde eu achei muito bacana, né? Minha filha até participou. E foi o primeiro corte dela. Isso foi fantástico. Muito bom. Depois dei sequência, né? Início a um trabalho de quebra de magia negra. Quebra de magia negra. A quebra de magia negra, um trabalho de quebra de magia negra é pesado. Já começa no contato com o consulente, que você vai recebendo aquela energia densa, muito densa. Mas o pior não para, né, por aí. Enfim, temos que trabalhar com excelência, fazer tudo como se deve. Mas sabe o que eu estava observando? Que no meio desse trabalho, logo quando eu começo a movimentar, aliás, quando já está na transição do consulente, e aquela egrégora negativa já sabe que vai haver um trabalhar ali com o Exu, já começa propriamente, sabe? Aquela transição de Kizila, sabe? Aquela Kizila, quando você não consegue falar com a pessoa fica perturbada, a pessoa fica esquecida. E incrível como se chegou até a mim. E eu acho interessante eu compartilhar com vocês, claro, né? Ninguém precisa saber quem é. Eu acho interessante eu compartilhar com vocês, porque eles são muito inteligentes. Tão inteligentes que sabe quem vai lidar com ele também sabe lidar. Mas é uma coisa que me corta o coração. A maldade do ser humano. A maldade em si das pessoas. Bom, mas eu vou dizer para vocês, viu? Dizer de verdade. Eu tenho uma particularidade com isso. Desculpa, gente, estava aqui respondendo uma coisa com urgência. Bom, eu tenho uma particularidade com isso, né? Porque quando você vai fazer um trabalho de magia negra, você pega aquela energia negativa, mas você tem que dissipar ela. Só que com cuidado. Incrivelmente, quando você está fazendo o trabalho, o animal sente. O animal sente. O animal vem mais bravo. Incrível. Só que como eu trabalho com oráculo, eu, Laís, trabalho com oráculo, o que eu pude perceber nisso? Eu vi algo lá no oráculo e tem coisas no oráculo que eu não falo. Nem nas cartas, nem nos búzios. E não é por maldade não, viu? Tô vendo uma manchinha branca aqui, gente. Eu tava mexendo com massa acrílica. E não é por maldade não. É porque, na verdade, tem coisas que não devem ser faladas. Tipo, eu aprendi isso, minha vivência, né? Minha vivência, a vivência da Laís. Eu aprendi isso a respeito de morte, traição. Eu não
não falo mais. Não falo mais. Outra coisa também, tá, gente? Já vou falar logo aqui. Não faço mais também atendimento presencial em búzios e cartas. Não faço, tá? É uma proteção minha, uma particularidade minha. Simples assim. Somente a distância. Por que somente a distância? Porque tem pessoas que recebem ali aquele direcionamento e não aceitam. Quando eu vejo traição, não falo mais. Quando eu vejo morte, também não falo. Porque você não sabe de que maneira que aquela pessoa vai receber aquilo. Você não sabe de que maneira que aquela pessoa vai conseguir lidar, né, com aquilo. E tanta coisa pode acontecer, tanta coisa. De repente, é falado de morte. Falado de morte ali no oráculo. Isso acontece. Mas por algum motivo, da pessoa saber, pode acontecer sim, disso demorar para acontecer, ou, né, com aquele aviso, a pessoa trabalhar para poder fazer algo, né, de se prolongar mais aquela vida. Tudo é fé, mas tem os caminhos também para que isso aconteça, tem. Mas vamos lá, né? Vamos supor que a pessoa saiba, algum ente da família, né, foi em tal lugar e foi visto nas cartas que vai ter morte, vai finalizar algum ciclo, ou a pessoa confundiu, às vezes o oraculista está no início, não entende, não sabe direito, né? E não teve aquela informação correta. E a pessoa acha que vai ao desencarne. Sim, às vezes aquela pessoa pode entrar tanto, né, em oração, não sei, ou fazer algumas coisas que na Quimbanda também é feito, tá, para se salvar a vida, e isso, né, tem o uso do animal, e eu vou falar nisso agora. E o interessante, sabe o que é? Eu tenho essa particularidade, mas cada um é cada um. Por um exemplo, estou trabalhando num trabalho de quebra de magia negra. Estou dando um exemplo. Só que eu vi lá no oráculo que tem algo relacionado àquela pessoa. Sacralizamos o bicho? Sim, sacralizamos. Vou abrir, tá? A confirmação lá no bicho. Tá? Você vai sacralizar um bicho, né? Tem os bichos específicos, não necessariamente só o galo, tá? Mas você vai sacralizar ali. A pessoa tá com tal patologia. E aí você abre o bicho. E você vê aquela putrificação, aquela patologia, né? É claro que você não vai saber identificar. Mas todo mundo sabe que um câncer é uma ferida em si, né? Como que aquele animal tá assim, daquele jeito. Eu lembro uma sacralização que eu fiz com um galo. Esse galo, acho que ele pesava mais ou menos, gente, olha, uns 7, 8 quilos. Se não for mais. O galo parecia um boi. E foi em prol uma vida. E fomos ali sacralizar o galo parecia um boi. Ele respirava num ódio, numa raiva. Então a pessoa tinha sofrido ali uma ameaça de morte. E esse galo estava numa ira, que ele parecia um boi, ele urrava. O animal sente na sacralização. Ele já vem com aquela energia. E quando você está usando aquele animal para dar início num trabalho de magia negra, o animal vem com aquele espírito, sabe? Não vou dizer que o animal está incorporado não, tá, gente? Mas vem com aquela radiação daquele espírito negativo. Quando eu falo em espírito negativo, é sim um quiumba que eu tô falando. Então, há ligações, né? Quem tá na quimbanda sabe muito bem como é que funciona isso. Digo para quem mexe, para quem faz o corte, para quem lida realmente. Porque, gente, não tem como dizer, lido com Exu. Não digo nas outras egrégoras, nas outras vertentes. Nas outras vertentes, aliás, não tô falando de egrégora. Tô falando de vertente, nas outras vertentes.
Mas eu digo assim, não tem como, né, a pessoa ali ser um sacerdote de quimbanda, sabe? E não lidar com corte, não lidar com sangue. Não tem como. O próprio templo tem sangue respingado. E você lava, você limpa, sim. Mas deixa eu ficar comendo 3 dias na casa. A sacralização fica, né? Aquele sangue um pouquinho ali, a gente limpa. E é isso. É um trabalhar onde se leva, né? Praticamente o dia todo. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado, né? Não se falar com as pessoas, porque de repente você tá naquela energia. Então, assim, eu digo para vocês, são energias que tem que se ter cuidado. Tem que se ter cuidado. Mas, quando você vai fazer um trabalho desse, você tem que estar preparado. Então, assim, já começa numa madrugada antes mesmo do animal chegar. E depois vai o dia todo. E aí termina onde eu tô aqui. A gente está mudando muita coisa aqui no templo cultuar os ancestrais. Muita coisa. Aos pouquinhos, mas estamos mudando muita coisa. Então, assim, o dia fica corrido, né? E eu sinto os sinais da interferência desses espíritos quando ao trabalhar a quebra. Porém, é muito gratificante, porque você vai fazer um tipo de um trabalho desse e acaba limpando também o ambiente de onde você mora, da sua casa. E isso é muito bom. Eu digo excelente, né? No caso, tudo a espiritualidade ela trabalha a nosso favor. E no caso do meu filho de 8 anos, que está aí um certo probleminha, que eu não quero falar neste momento, porque não é bom, também acontece, né, a tal limpeza. E tudo venha a ser, na verdade, influenciado. E nada é à toa. Então, sinais. Mas no meio disso tudo, teve uma notícia muito fantástica. Agora há pouco, estava ali conversando com ele e ele falou: mãe, eu dormi agora à tarde, sonhei com a vovó Cambinda. Eu fiquei feliz. É como vó Maria Conga disse, né? Ela tá por aqui ainda e tá cuidando. Apesar da missão dela aqui, né? Ao menos comigo. Com meu filho eu já não sei. Mas eu fico feliz, porque de uma maneira ou outra, ela me ama, eu a amo. E ela não se foi. Tá ali, né? Cuidando do meu filho. Porque ele falou que ele dormia e ele sentia ela alisar o rosto dela. O que eu posso dizer com isso? Eu sou rica, sou feliz daquilo que o dinheiro não pode comprar. Muitas vezes a gente, assim, envolvido, né, na espiritualidade, as pessoas falam assim: nossa, fulano é louca. Como que ela sai do trabalho para poder cuidar do filho, ficar só por conta da espiritualidade? A cortina vai fechar. Um dia ela vai fechar. Antes que ela se feche, eu tenho que cuidar do que é meu. Meu sagrado é meu. Meu filho é meu. São os meus bens mais preciosos. Quantas pessoas vivem a vida aí no automático? Trabalhando, todo mundo precisa trabalhar, eu tô aqui trabalhando. Então, trabalhando, mas a vida passa, a cortina fecha. O que você fez? Se tratando
essa energia densa, pesada, que eu tô falando para vocês, eu trabalhando em prol de outra pessoa, a limpeza aqui também acontece. Isso que eu quero dizer. Não que aqui estava pesado e envolto disso. Eu quero dizer a vocês que todos nós temos que ter a nossa blindagem em defesa. Então, passamos por testes, deixamos brechas. Qual era a brecha da Laís? Tá 80% envolvida no sagrado, ter que trabalhar lá fora, e o filho. Entende isso? Então, assim, o que a nossa escola faz? Eles fazem um movimentar todo, um trabalhar todo, e que na hora você não entende, você fica chocado, mas que chega um ultimato que você tem que decidir, e se você não decidir, a casa cai. Porque era uma coisa que eu já ficava postergando, adiando, e falava, não, daqui a um tempo, daqui não sei quanto tempo, vou fazer isso primeiro, vou fazer aquilo primeiro. Fique atento aos sinais. Às vezes alguém aí da sua família, na sua casa, está sendo obsediado, está sendo vampirizado. Às vezes você não percebeu, mas a magia negra já está aí na sua casa, de alguma maneira. Porque esses espíritos, eles são inteligentíssimos. Quando eu estava numa certa denominação, há anos atrás, a gente falava assim, ai, os irmãozinhos sem evolução, sem evolução, vou dizer então que sou eu, né? Porque eles são muito evoluídos, eles são organizadíssimos, e eles sabem como fazer e eles não têm pressa. Eles trabalham com o tempo, inteligentíssimos. Então eu digo, fique atento aos sinais. Você pode ter dinheiro, pode ter um bom emprego, mas sem espiritualidade a gente não é nada, ninguém é nada. E se tratando da espiritualidade, eu digo, até uns dias atrás eu estava muito incomodada, né? Muito insegura. Hoje eu já digo, dando com essa energia, o que é meu, o que é meu vem até mim. Se alguém me deve algo, claro que vai pagar. Se eu fiz algo e depois a pessoa não reconhece no momento que eu preciso, também vai pagar. Simples assim. Então, fique atento aos sinais. Aos sinais, se você está sendo vampirizado, se você está sentindo muito sono, se do nada você fica irritado, fique atento. A magia negra, ela não é uma coisa que ela acontece, sabe? Ai, não, comigo nunca vai acontecer. Tem magia aí pesada que vem no ofó. No ofó de pessoas de denominações que a placa diz, ai, é 100% bom. É tudo maravilhoso. Dizendo de igrejas, né? Não estou falando mal. Estou dando um exemplo. Enfim. Algumas pessoas falam, ai, para Exu nem tudo é sacralização. Gente, para Exu, na Quimbanda, tudo é sacralização. Tudo, tudo. Então, muita atenção. Muita atenção. Muito atenção. Nos sinais em tudo. Vocês veem, não é porque é um sacerdote que não vai passar por isso ou aquilo. Os nossos mestres, eles sempre têm uma maneira de fazer a gente chegar a tal determinado ponto para que haja a limpeza de algo. Eu fico feliz quando alguém me procura para fazer algum trabalho e esse trabalho é feito com excelência. Mas há uma dedicação.
Só fico chateada quando a pessoa fica muito em cima. Você está trabalhando. Mas eu sei que tem pessoas aí, né, que já foram machucadas por outras pessoas, mas eu só quero saber que a transferência da negatividade já começa aí. Enfim, fique atento aos sinais. A respeito da pactuação, algumas pessoas me ligando, me perguntando, a pactuação vai ocorrer no dia 27 de setembro. Então, tem uns bons meses aí para você estar se programando, tá? E essa pactuação vai ser Odara, eu sei, porque agora a energia do nosso maioral já está aqui, né? No lugar certo e correto. E eu tenho visto e recebido algumas mensagens muito fantástica, muito Odara, é claro, da minha escola. Em relação, né, à energia do maioral, em relação à energia também de Lucifer. E vem respostas, né, e isso é tudo muito Odara. Não perca a oportunidade de participar da pactuação. Veja passo a passo como a minha vida está mudando. A sua pode mudar também. Meu nome é Laís, esse é o canal Culto da Ancestralidade. Eu sou sacerdotisa da Deusa Maravilhosa, Maria Padilha das Almas, seu Zé Pilintra. Antes de finalizar, eu quero dizer algo. Dentro das mudanças que está acontecendo aqui, gente, só um pouquinho de paciência, viu? Já que o áudio vai ficar em Odara e a imagem também. Estamos trabalhando nisso também. Acontece que requer alguns estudos, né? Mas é isso. Que você possa quebrar seus tabus, seus dogmas, seus paradigmas. Que assim seja. Assim será. Alô, Padê a todos. Meu muito